Senhoras deputados, senhores deputados, todos que nos acompanham, todos que nos assistem através da TVAL, TV Digital, estamos reiniciando a nossa 30ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, interrompida ontem, para que nós pudéssemos apreciar os demais projetos, principalmente aqueles que poderão ir a plenário ainda no dia de hoje. E, seguindo o rito, começamos pela ordem de chegada, deputado Luiz Fernando Vampiro, para nós apreciarmos, então, os projetos. Deputada Ana Carolina Campanholo, seja bem-vinda. Boa tarde, senhor presidente. Eu peço desculpas pela minha ausência ontem, estava cumprindo uma agenda importante em Brasília. Não era foi muito sentida. Não era minha intenção atrasar os trabalhos, tanto que na semana anterior eu interrompi a minha lua de mel para estar aqui na agradável presença dos senhores. Bom, eu gostaria de começar devolvendo vista do projeto da deputada Paulinha, 032.9, sem manifestação. Esse deputado... Sim. Esse é aquele deputado não é? Ela é relatora? 032.9. Autora? Acho que a deputada Paulinha é autora sobre o nome que envolvia o processo de adoção, não é? É o projeto de lei do nome afetivo, Ivan. Sim, eu sei. Lembra? Sim, a gente fez uma manifestação na última audiência, né? Sim. Na última sessão. Eu pedi vista naquela ocasião e estou devolvendo sem manifestação. A pedido da deputada Paulinha, até por causa da exiguidade do prazo. Só para nós darmos sequência aos trabalhos, trata-se do projeto 32.9, que dispõe sobre o uso do nome afetivo de crianças e adolescentes sob guarda provisória concedido em processo de adoção nos cadastros das instituições de ensino, de saúde e de cultura e lazer no período que antecede a extinção do poder familiar obrigatório. A autora é a deputada Paulinha, o relator foi o deputado Fabiano da Luz, que proferiu o seu voto pela admissibilidade. Tinha voto vista, que agora é retornado. Ana Campanholo. Então, em discussão, o projeto. Presidente, mas só uma... Silvia, não é esse aqui? Então tá. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Ana. Ainda em sequência, a razão pela qual a minha ausência foi sentida na data de ontem, nós temos o projeto de lei número 0431.9/2019, apelidado do projeto de lei do empréstimo, que o governador pretende estabelecer com o BIRD. Bom, eu trago um requerimento de adiamento da discussão desse projeto de lei em virtude de ter recebido a resposta da minha diligência apenas na data de ontem. Nós fizemos uma pesquisa com os últimos projetos de lei que tramitaram aqui na casa em regime de urgência, e a média de manifestação desde o recebimento para se apresentar o voto ou um voto vista depois do recebimento da diligência é de 12 dias. Então, neste caso, nós tivemos apenas um dia. Eu cheguei de Brasília às 2h da madrugada de hoje. Não tive tempo para apreciar a resposta da Secretaria da Fazenda nos termos que eu acho mínimos para poder falar com responsabilidade sobre esse empréstimo, que, claro, que também entrando na questão de mérito, a princípio sou contra, mas seria irresponsável falar sobre isso sem antes avaliar a resposta, que eu não tive tempo nenhum. Nós temos aqui, por exemplo, projetos que tramitaram em regime de urgência, cujo relator ou deputado levou 48 dias, 51 dias, 12, 13, a média são 12 dias, né? E aqui a minha está sendo dada apenas um dia para
para escrever esse voto vista sem ter apreciado com a devida responsabilidade a resposta da diligência. Esse pedido já foi feito na sessão anterior. Se diz que há uma certa urgência e interesse do governo de que se aprecie isso, mas eu não percebi essa urgência e nem essa pressa na resposta da minha diligência, que foi entregue apenas ontem, e eu só tive acesso a ela hoje, 2h da madrugada. Então, tendo isso em vista, eu apresento um requerimento de adiamento da discussão do projeto de lei para a próxima sessão. Não quero ser inconveniente, quero respeitar os prazos regimentais, respeitar os colegas, de forma alguma causar um desconforto. Então, não estou pedindo para sentar em cima do projeto, eu quero apenas o adiamento para uma sessão, que é o prazo necessário para que eu possa avaliar. E, pelo que me parece, o prazo de urgência é fevereiro do ano que vem, não é? Dia 7 de fevereiro. 7 de fevereiro do ano que vem. Me parece razoável, né? Então, apresento esse requerimento ao presidente e deixo a cargo dos deputados. Senhoras e senhores deputadas, senhores deputados, é um requerimento para que essa matéria seja votada apenas na primeira sessão do ano seguinte. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Deputado Maurício Kudilac. Senhor presidente, o prazo do total é dia 7. Entretanto, nós temos no artigo 221 do Regimento Interno os prazos para as comissões, e esse prazo já está extrapolado. Com todo o respeito que eu tenho pelas viagens dos deputados, que têm direito de atender às suas demandas, seus pleitos, eu entendo que o prazo ele tem que se cumprir pelo regimento. Então, eu sou contrário, inclusive peço a Vossa Excelência que aplique o artigo 221. Não pode um governo que está num projeto de recuperação do Estado, com muitas dificuldades, saneando o Estado, buscando alternativas, um Estado com problemas na saúde, que, graças a um trabalho, está sendo saneada a questão das dívidas, um Estado que tem problemas gravíssimos de infraestrutura, rodovias, e que busca alternativas para equalizar essa situação. Ele tem que, dentro dos prazos legais que ele está cumprindo, buscar a aprovação dos seus projetos. É um projeto extremamente necessário. O governo assumiu com 51 da arrecadação comprometido com folha de pagamento, está buscando baixar, já conseguiu grandes avanços, e também nessa questão das dívidas do Estado, tem como fazer uma melhor negociação para que possa atender às demandas da população. Então, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Então, o governo está buscando equalizar a situação, encaminhou os projetos aqui com pedido de urgência, que são inerentes e se aplicam perfeitamente ao caso. E nós temos, sim, já tivemos esse prazo para análise do projeto, e aqui nós não temos que discutir mérito. Eu vi a deputada falando em governo levar louros, e louro é para a população, ou resolve o problema ou não resolve. Nós, na Comissão de Constituição e Justiça, temos que nos limitar a analisar a legalidade. E esse projeto está 100% dentro da legalidade. Então, sou contrário e peço aos deputados que acompanhem esse voto a esse pedido de prorrogação. Inclusive, solicito, requeiro a Vossa Excelência que, dentro do que estabelece o artigo, Vossa Excelência chame o projeto para votação e seja colocado na pauta dessa reunião, ante a gravidade que o Estado enfrenta e o compromisso que nós, deputados, temos de fazermos, como temos feito em todos os projetos. Está aqui o deputado Marcos Vieira, na Comissão de Finanças e Orçamento, deputado Milton Obos, deputado João Amin, enfim, todos os deputados têm procurado dar a sua colaboração
na análise dos projetos nessa casa. Deputada Paulinha, teria que falar todos aqui, enfim, todos os deputados têm tido essa preocupação. Então, nós não podemos, por questões de brigas partidárias, outras questões, de mérito do projeto, prejudicar a população de Santa Catarina. E não votar esse projeto hoje, nós estamos prejudicando um projeto de governo que busca sanear as contas do Estado. Não está buscando outra alternativa que não seja o bem-estar dos catarinenses. Então, por essa razão, eu peço que o projeto, esse requerimento não seja acatado, o projeto seja chamado à votação para que nós possamos apreciar ele na Comissão de Finanças também e no próprio plenário, conforme a urgência que o projeto requer. Obrigado, senhor presidente. Alguém mais para discutir o requerimento? Senhor presidente, apenas para esclarecer ao deputado Maurício, que fez uma referência de que talvez tivesse alguma motivação pessoal, e até citou sobre Louros, uma conversa que nós estávamos tendo aqui extraoficial. 90% dos projetos enviados pelo governo em regime de urgência chegaram no mês de novembro. Então, de repente, se o governo tem uma certa urgência, organizar a sua agenda para não embotar o parlamento em prazo sempre exíguo. Lembrando que nós não estamos nos negando a votar, nem a favor, nem contra, porque nem conseguimos deliberar sobre a diligência. E ainda sobre questões pessoais, já falei sobre isso na tribuna, inclusive, sou a deputada do partido que mais votou sim para os projetos do governador na casa. E aqui na comissão, se não me engano, desde que entrei aqui, nunca votei não a um projeto do governo que tramitou nessa casa. Então, e aqui também não estou votando, estou pedindo apenas que o meu requerimento seja apreciado num prazo razoável, como já mostrei aos senhores. Todos os outros projetos em regime de urgência tiveram uma média de 12 dias na mão de cada deputado que precisou apreciar uma diligência, um voto vista ou uma relatoria. Obrigada. Senhor presidente. Deputado Ivan Nades. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu tenho certeza que alguns conhecem muito mais o regimento interno aqui do que eu. Vossa Excelência, que é o presidente dessa comissão, já está aqui nesses anos, está nessa casa aqui há muito tempo, conhece o regimento como ninguém, e também, né, já passou aqui, né, conhece, já teve grandes decisões aqui, sabe muito bem qual é a decisão que vai tomar. Então, acho desnecessário esse discurso. Só que eu quero corroborar com a deputada Campagnolo, porque eu também recebi o ofício hoje pela manhã. E nós estamos falando de um contrato de 1 bilhão e 400 milhões. Nós não estamos falando de pagar a conta da quitanda da esquina. Né? Estamos falando de um negócio de 1 bilhão e 400 milhões. E a diligência foi respondida ontem à tarde. Os dados são tantos, os números de dólares são tantos, as tabelas são tantas, que é possível verificar se isso é bom ou não para o Estado. E há uma outra questão aqui, que também está aberta, que é o tal do Fundo da Agricultura, que a gente não entendeu ainda do que se trata isso aqui, de verdade, não consegui entender isso aqui ainda. Acho que era necessário ouvir o secretário, até ouvir o secretário de Agricultura, para a gente saber o que está acontecendo. E é preciso mais tempo, sim. A deputada ela tem razão no que ela se manifesta. Nós precisamos, tanto ela precisa de mais tempo, como eu, que recebi essa diligência. Então, eu queria pedir aos deputados que nos concedessem essa sessão, esse período, para que a gente possa deliberar com mais garantia, no sentido de dizer se esse projeto tem legalidade ou não, já que, nesse caso aqui, a Comissão de Constituição e Justiça ela atua como uma comissão de mérito da proposta. Então, a razão pela qual peço aos deputados que apoiem o requerimento do deputado da Campagnolo. Mais alguém para discutir? Então, colocamos o requerimento para discutir. Deputado João Amin, por favor. Vou discutir apenas o requerimento, até porque eu tenho vista do projeto, e se o projeto for discussão, eu vou discutir também. Mas o requerimento da deputada Ana, ela requer 4 itens que eu acredito que sejam de extrema prudência, né? O projeto 431,
que faz o governo um empréstimo de 344 milhões de dólares, né, somando aí mais de 1 bilhão e 400 reais, ele chegou na casa no dia 13 de novembro e foi apreciado na CCJ na última reunião. Ou seja, o prazo, se extrapolado, não foi o pedido de vista da deputada Ana, foi o relator da matéria. Segundo, eu questiono o líder do governo se o governo, algum órgão do governo ou o próprio líder encaminharam ao terceiro secretário da casa, já que a gente vai seguir o regimento, um pedido de tramitação e votação. Não houve ao terceiro secretário. Então, o requerimento da deputada Ana, ele é, além de perfeito, ele é apenas no sentido de melhor analisar a matéria. Que é óbvio que aqui na CCJ a gente tem que analisar juridicamente todas essas questões. Eu vou falar por mim, não pela deputada Ana, que chegou de madrugada de viagem. O requerimento foi lido, a diligência foi respondida e foi lida ontem no plenário. Ontem aqui a gente ficou até tarde por causa da CPI. A sessão foi uma correria, vários projetos aprovados. Ninguém da CCJ leu a resposta do governo, vamos falar a verdade. Até porque os deputados que não ficaram na CPI foram jantar. Então é prudente e nós não vamos extrapolar nenhum prazo. O prazo é 7 de fevereiro, mais o prazo da diligência. Então nem é 7 de fevereiro, perdi uma aposta para o deputado Marcos Vieira, que é o redator do regimento. Então a gente está sendo prudente, está sendo correto, e eu estou apenas nesse momento discutindo o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, colocamos em votação. No mesmo tema, chegou aqui o requerimento do deputado Ivan Nats, que fala exatamente a mesma coisa, requerendo para que seja votada na primeira sessão subsequente. Então, coloco em votação o regimento. Quem tiver de acordo com o requerimento da deputada Ana Campanholo, permanece como estão, os contrários que se manifestem. 5 votos contrários ao requerimento. Então, o deputado João Amin tem vistas também do projeto. O deputado João Amin permanece com vistas. Eu fiz um requerimento a Vossa Excelência, senhor presidente, para que, de acordo com o artigo 221, como o prazo está extrapolado, que o projeto seja chamado à votação aqui na comissão. Gostaria que Vossa Excelência colocasse em votação. Bom, presidente, foi apenas citado por Vossa Excelência. Eu peço que o regimento e o trâmite de todas as matérias do ano de 2019 sejam respeitados. Eu continuo com o meu direito de vista. Nós temos, em todas as comissões aqui nessa casa, vários projetos permaneceram por mais tempo do que uma sessão, 2 sessões, com direito à vista. Esse é um projeto importante, né, que eu entendo a importância do projeto, porém, ele veio extemporâneo para casa. O prazo de vencimento do financiamento, que é isso que eu acho que a gente tem que olhar, é a metade do ano que vem. Então, dentro do prazo regimental, se nós votarmos na primeira semana de fevereiro, quando volta aqui o projeto, não trará prejuízo ao Estado para que ele possa fazer, esse pelo menos é o entendimento que nós colhemos, para que a gente pudesse preservar o direito do parlamentar, porque assim foi agido sempre aqui. Como é um tema muito crítico
E também por eu participar da Comissão de Finanças, aí eu quero externar essa visão. Vou lhe passar a palavra. Obrigado. Só completando. Por eu participar da Comissão de Finanças e consultando os membros da Comissão de Finanças antes, porque eu saberia que essa decisão ia ficar para mim aqui, né, se houvesse empate ou a insistência do pedido de vista do deputado João Amin, que realmente a resposta da diligência não pôde ser apreciada pelos parlamentares, que na comissão de mérito teríamos pedido de vista e não teria como o presidente da Comissão de Finanças negar o pedido de vista, então ele ficaria igual para a primeira semana de fevereiro. Esse é o sentimento que nós temos. Então, eu acho que aí sim cumprir os prazos regimentais para que a gente aprove ou reprove esse projeto na primeira semana de fevereiro e dar condições ainda do Estado até junho, né, como ele já tem a garantia de contrato, poder contratar se caso assim entender a maioria dos parlamentares. Então, eu entendo que não há prejuízo nesse momento para o Estado de nós não apreciarmos essa matéria, que é tão complexa, tão importante, e os deputados não receberam as informações no tempo hábil. Esse é o entendimento desse presidente, por entender também que não resolveria nada nós atropelarmos aqui, se vai parar na finanças e nós não vamos poder levar para plenário hoje. Então, é nesse sentido que eu peço a compreensão dos parlamentares. Passo a palavra ao deputado Vampiro. Obrigado, senhor presidente. Eu acredito que o requerimento da Ana Campanholo e do Ivan Nats, ele foi colocado e efetivamente feito a votação. Perfeito? E agora nós temos um requerimento do líder do governo, o deputado Maurício Kudilac, que é alicerçado no artigo 221, que diz assim: a urgência se verifica quando o governador do Estado justificadamente apresenta a proposição para apreciação da Assembleia Legislativa no prazo de até 45 dias. Parágrafo 1º. As comissões, no máximo 3, a que for encaminhada a proposição urgente, obedecerão aos seguintes prazos: 15 dias corridos para as comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Tributação, vírgula, cada uma, vírgula. Perfeito. Analisando nessa ótica, e como na TPA foi cumprido o regimento desta casa, e Vossa Excelência como presidência, eu gostaria que Vossa Excelência não se furtasse em colocar em votação o requerimento do líder do governo, por ser efetivamente, nesse sentido, algo que está pedindo para o cumprimento do regimento interno da casa. Nós não estamos entrando no mérito se alguém vai pedir ou não vistas na Comissão de Finanças. Isso cabe à Comissão de Finanças. Aqui nós estamos fazendo cumprir o regimento interno na Comissão de Constituição e Justiça. Por isso que eu reitero a solicitação do requerimento verbal efetivado pelo deputado Maurício Kudilac, que faça, obviamente, e seja colocado em votação. Obrigado, senhor presidente. Deputada Paulinha, eu não estava olhando... primeiro, então passo a deputada Paulinha e depois o deputado João Amin. Obrigada, senhor presidente. Primeiramente, muito boa tarde a todas e todos. Eu também, na verdade, quero fazer uma manifestação nesse sentido aqui, relembrando esse último episódio que vivemos. Quando eu, na CCJ, pedi, praticamente implorei, assim, de um em um, para que a gente... Eu pedi uma semana a mais. E os meus colegas negaram a pretexto de que a gente tinha uma questão regimental que era importante ser cumprida. E por isso que eu ponho aqui na mesa e não deixo de considerar os argumentos que a Ana nos traz. A Ana, sim, eu a respeito como parlamentar e como respeito a cada um e a cada uma, e eu acho que nós temos que ter tempo para fazer o nosso juízo de valor em relação às matérias. Mas eu também me ponho aqui a fazer essa discussão porque a gente fez a relatoria do projeto de lei. E a gente tem que ter esse bom senso também entre nós e a vocação de respeito entre todos para que a gente possa enxergar aquilo que o colega põe. Eu não me sentiria à vontade em a gente apreciar o requerimento da Ana e não apreciar o requerimento do Maurício. Não é justo. O requerimento foi feito, o regimento nos faculta esse direito, eu acho que ele tem que ser apreciado. E de coração, deputado Milton, eu tenho, claro, como relatei a matéria, estudei com profundidade e tenho uma posição formada, por isso que defendo de forma mais intransigente o tema. Mas é importante que a gente considere
que essa matéria não encerra aqui. É apenas a legalidade, se ela é constitucional ou não. O mérito vai chegar na Comissão de Finanças e, muito provavelmente, a Comissão de Finanças não encerra a pauta agora. Eu também acho que vai ser difícil encerrar no dia de hoje. Mas não vejo razão, não vejo óbice de a gente trancar essa matéria aqui. A Ana vai ter a oportunidade dela, como parlamentar, de estudar, como cada um que assim deseje, até o momento da apreciação do pleito. Então, eu faço esse pedido mesmo, eu faço um pedido de forma muito gentil e fraterna para que a gente possa avaliar o requerimento do Maurício, porque eu acho que é fazer justeza dessa forma. Obrigado, deputada Paulinha. Deputado João Mendes. Bom, o deputado Vampiro cita o artigo 221 e no seu inciso 1º do parágrafo 1º, ele coloca como 15 dias para a Comissão de Finanças e Justiça. Só para ser relatado o projeto na CCJ, o projeto entrou na casa dia 13 de novembro e foi relatado dia 3 de dezembro. Se extrapolou muito mais o tempo do que no regimento. Então, se alguém não cumpriu o regimento, não é quem está pedindo vista, nem quem está fazendo pedido de diligência. Só para deixar bem claro, já que o deputado Vampiro cita um artigo, mas omite o inciso 1 do parágrafo 1º. Senhor presidente. Deputado Ivan Nats. Bom, eu também queria relembrar... Depois, deputado Ivan Nats com a palavra. Eu também queria relembrar que foi concedida na discussão da TPA mais uma semana, deputada Paulinha. Foi concedida, nós tínhamos possibilidade de votar naquele dia, e foi solicitado e foi concedido mais uma semana para que ela pudesse usar o relatório. Então, essas coisas têm que ficar claras para a gente não... Não, a senhora foi concedido para a senhora mais uma semana, como foi solicitado agora aqui. Então, o fato da TPA é o mesmo que está acontecendo agora aqui. Exatamente o mesmo. E foi concedido a Vossa Excelência. Deputado Maurício havia pedido, depois o deputado Fabiano. Só para concluir, o próprio deputado João Amin concorda que, então, só no relatório já ultrapassou os 15 dias. Então, conforme previsto no regimento, eu posso pedir que ele venha à votação, porque ele passou os 15 dias. Você estava com a deputada Aí o parlamentar Paulinha... não vai ter o direito de vista. A parlamentar relatora vai extrapolar, vai ficar 40 dias, 30 dias, 20 dias com a matéria, Maurício. Não muda de assunto. O que tem Vossa 15 Excelência... dias para passar em 2 comissões. Se demora do dia 13 ao dia 3, dá 20 dias. Se a deputada... Só para se trazer o relatório na CCJ. Não é isso que eu falei. E reitero nesse momento aqui. E toda vez que for colocado para a população algo errado, eu vou interromper. Só reitero, né, que a deputada poderia, nesse período todo que estava com a relatora, ter analisado também. Ela vai analisar agora, depois da relatora. Então, vai ficar... E o que os deputados aqui, quando interessa, puxam para o seu lado, é o seguinte: nós temos projeto aqui que o prazo é 15 dias e já ficou 1 ano com o deputado. Por quê? Porque ninguém pediu para que o regimento fosse aplicado. Se ninguém pedir, qualquer deputado pode ficar 6 meses, 1 ano, porque há uma concordância que deve ficar em debate. Agora, se algum deputado pedir que você cumpra o regimento, o presidente de qualquer comissão da casa vai cumprir o regimento. E é isso que nós estamos pedindo. Como passou já dos 15 dias, que ele venha à votação. É o nosso pedido. Só com a palavra, deputado Fabiano, depois deputada Paulinha. Senhores deputados, deputadas, a quem nos acompanha, boa tarde a todos. Eu sei que o debate está bem acalorado com relação ao regimento e discutindo os artigos e os termos, mas nós fizemos uma avaliação na nossa bancada e um histórico de que os financiamentos passados pelos demais governadores não tiveram nenhum problema e todos eles foram aprovados aqui por esta comissão e ao mesmo tempo pela Assembleia Legislativa e, portanto, não poderia ser diferente agora com esse governo que ganhou a eleição e tem direito de fazer o governo da maneira como ele achar melhor. E também a avaliação que nós fizemos sobre o financiamento
é de que o financiamento para o Estado de Santa Catarina, hoje, ele é bom da maneira como ele está. Por isso que a nossa posição, enquanto bancada, foi de apoiar o financiamento por parte do governo do Estado. Senhor presidente. Palavra à deputada Paulinha. Eu quero só deixar esclarecido aqui para os colegas, porque pareceu que nós ficamos postergando esse relatório, e, na verdade, eu não tive 30 dias de análise. A gente analisou em menos de uma semana, demorou também para ele chegar na CCJ, ser distribuído. Eu não estou aqui com os dias exatos, mas a gente tratou disso em menos de 10 dias, né? E eu quero aqui, gente, dizer para vocês o seguinte: existem... Eu ia até deixar essa discussão para depois, senhor presidente, porque ela não vai me competir. Eu acho que realmente ela compete à Comissão de Finanças ali na frente, com o deputado Marcos, com Vossa Excelência. Mas existe uma coisa que são garantias para um empréstimo. Para quem não... Para a Ana, até eu quero falar um pouco essa matéria, já que ela não teve... né, e eu entendo muito tempo para estudar. Mas as garantias da União, de um exercício para o outro, são distintas. O Estado, eventualmente, ele pode ter garantias num ano e no outro. O reinício de um processo como esse inviabiliza uma gestão. Isso eu falo porque já aconteceu conosco na cidade de Bombinhas. Quando você transita de um exercício para o outro, você tem que buscar novas garantias orçamentárias na União e acaba inviabilizando a matéria. Então, gente, eu quero mais uma vez pedir, e encerro a minha fala nesse momento. Ontem, eu quero até pedir desculpas a Vossa Excelência de público, porque ontem eu cometi a indelicadeza de interrompê-lo sem pedir a palavra pela ordem. E hoje eu lhe peço desculpas, estou muito mais... Às vezes a gente no ímpeto, né? E Vossa Excelência sempre foi tão elegante comigo que não merece de mim nenhum tratamento diferente. Por isso que eu encerro aqui a minha participação, pedindo mesmo que Vossa Excelência coloque, então, como diz o regimento, o requerimento do nosso colega Maurício em votação. A deputada Ana havia pedido a palavra novamente? Sim, apenas... Pela última vez, e daí nós vamos... Sim, claro. Sobre a questão levantada pelo deputado Fabiano da Luz, sobre outros empréstimos terem sido aprovados, não duvidamos disso, mas acredito que em todos esses casos a Assembleia teve o tempo necessário ou responsável para analisar todos eles. Novamente, eu não estou dizendo que eu não li o projeto, mas que eu não li a diligência, que razoavelmente compreensível foi entregue ontem, o que demonstra que a pressa do governador não era tanta assim, ou talvez o tenha feito propositadamente entregar em cima da hora. E apenas para encerrar, é a segunda vez que o deputado Maurício Scudilhac se manifesta aqui, dizendo que por alguma razão nós possamos ter interesses pessoais ou escusos em atrasar ou prejudicar o governo. O que é absolutamente inverdadeiro, embora não seja segredo para ninguém. A total incompatibilidade de ideias, ideologias entre mim e o governador não se transporta essa divergência para esta casa, nem nos meus votos aqui. E tendo votado 38 vezes sim até o início de dezembro com o governador, sem ter ganho absolutamente nada, eu fico extremamente ofendida quando dizem que pode ser por algum interesse pessoal que eu esteja pedindo um prazo maior do que um dia para apreciar uma diligência. Que o nosso relatório nosso pedido já foi votado, os votos negativos venceram. Acatamos a decisão, mas apenas para me defender das acusações veladas do deputado Maurício Scudilhac. Não temos interesse nenhum, e mesmo que tivéssemos, mesmo que tivéssemos interesse, jamais procuramos o governador, nem obtivemos nenhum tipo de vantagem, nem para nós, para nossos familiares ou amigos na relação com o governador e nos votos que demos favoráveis a ele. Assim como nós fizemos com o requerimento da deputada Ana e do deputado Ivanatos, acho que regimentalmente eu tenho que cumprir o requerimento verbal feito pelo deputado Maurício, uma vez que o regimento assim pede, e vamos votar o requerimento para a votação do projeto. Os deputados que estão de acordo com o requerimento do deputado Maurício Scudilhac permanecem como estão, os contrários que se manifestem. 2, 3... Vamos deliberar sobre o projeto. Eu gostaria de antes de passar a discussão do projeto, né, pedir para o líder do governo, não precisávamos estar aqui discutindo isso, porque a matéria
financeira, a matéria financeira, se ela fosse mandada no prazo com regime ordinário, ela passaria só pela Comissão de Finanças. Não teria necessidade de passar pela CCJ. Então, falta de habilidade do governo, que cria todo esse imbróglio aqui para nós, né, de desrespeito aos parlamentares, porque a deputada Ana recebeu a resposta da diligência só hoje, assim como todos os gabinetes, depois das 11 da manhã. Né, e tudo isso nós não precisávamos estar passando aqui, porque o governo errou novamente, inclusive no encaminhamento do projeto de lei. Né. Eu me sinto até meio constrangido com isso, porque eu participo aqui uma legislatura, essa é a segunda legislatura, e sempre vi, né, esse respeito ao pedido de extensão de análise de um parlamentar, quando isso não prejudica o prazo final do projeto, que é o caso desse projeto, que não prejudicaria. Então, eu me sinto até constrangido nesse momento, mas não quero aqui cometer nenhum ato de ilegalidade de acordo com o nosso regimento, conduzindo essa matéria. Então, eu coloco em discussão o PL 431.9. Senhor presidente. Com a palavra, a deputada Ivanates. Eu tenho um voto divergente. Mesmo o seu voto divergente só será apreciado se o parecer da deputada Paulinha, que tem precedência, for reprovado. Então... Vou apresentar o voto. Não foi votado ainda, né? Não está nem em discussão. Nós estamos em discussão então o projeto. Eu registro que tem um voto divergente. Tá. Continua em discussão. Deputado João Amin. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham. O que está acontecendo hoje aqui, existem diversas maneiras para se exemplificar. E eu vou tentar ser moderado nas palavras, em respeito a quem nos acompanha, principalmente quem não tem cargo na Assembleia, quem não tem mandato, que é a população do Estado de Santa Catarina. Mas não se pode deixar de fazer alguns registros aqui. É a primeira vez que um pedido de vista não é respeitado aqui nessa casa. Pelo menos desde que eu faço parte da CCJ. Eu já faço parte dela há 5 anos. O meu pedido de vista está sendo desrespeitado. O presidente não deveria nem ter colocado o requerimento em votação. Isso é uma prerrogativa monocrática do presidente. Eu discordo da atitude, com todo respeito, deputado Milton, já que, por exemplo, na CPI ou nas outras comissões, diversos requerimentos o deputado Marcos Vieira deferiu e indeferiu. Quem extrapolou o prazo, quem não cumpriu o prazo, quem não cumpriu o regimento, quem atrasou, quem sentou em cima, quem botou na gaveta, não foi nem a Ana que fez a diligência, nem eu que pedi vista. Repito, o projeto chegou na Assembleia no dia 13 de novembro. 13 de novembro. E ultrapassou o prazo já na CCJ. Já na CCJ. Sem nenhuma manifestação do governo ao terceiro secretário para que fosse dado celeridade à tramitação. Estão esperando a última sessão da Assembleia Legislativa, que quem acompanhar ali hoje, a partir das 3 horas, vai ver projetos sendo aprovados só pelo número, porque é sempre essa correria. E nós estamos falando de 1.400 bilhão que o governador de 2032 é que vai pagar a conta. Ah, todos os governos fizeram isso. Não é um governo novo? Não é um governo técnico? Não é a nova política? Olha, deputado Maurício, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, é uma saída da liderança do governo para esquecer.
para se arrepender, para nunca mais querer ser. A dívida assumida em 2012, estamos falando de outros governos, com o Bank of America, foi renegociada com essa contratação de operação de crédito externo a ser assumida no BIRD, junto ao BIRD, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, pelo valor de 344 milhões de dólares, na modalidade DPL, em apoio ao plano para refinanciamento da dívida para reajuste fiscal e agricultura sustentável. Reajuste fiscal e agricultura. Agricultura de 1.4 bi vai 1 milhão. Vai 1 milhão para a agricultura. É piada, né? Nem bota agricultura nessa justificativa, uma vergonha com um setor que faz Santa Catarina superar qualquer crise. E que o governo, até no financiamento de 1 bilhão e 400 prejudica, porque merecia mais. A nova dívida vai ter prazo de amortização de 24 parcelas semestrais. 12 anos. E contará também com a garantia da União, pois esta garantia será transferida do contrato anterior para o novo. É um cheque predatado de uma dívida. É pagar uma dívida com cheque predatado. O parágrafo único do artigo 7º prescreve que os valores constantes no anexo único desta lei serão convertidos para real. Preste atenção, vai ser convertido para real pela cotação do dólar dos Estados Unidos das datas dos efetivos ingressos ou desembolsos. As estimativas do governo foram realizadas a 4 dólares. Semana passada o dólar estava a 4,20. Só isso daria mais de 70 milhões de diferença para pagar. Não para esse governador. Em 2032. Ah, mas todos fizeram isso. Hoje o empréstimo daria um montante de 1.454 aproximadamente. E o Estado receberá em 2020. E assim será para pagar também a depender do câmbio. O governo informa, na justificativa, que os recursos obtidos com a operação serão utilizados exclusivamente na liquidação total da dívida externa do Estado com o Bank of America, incluindo todos os custos para a realização da operação, seja junto à captação com o BIRD, como a quitação junto ao Bank of America. Entretanto, da leitura do artigo 1º, além do programa de refinanciamento de dívida para ajustes fiscais, há 1 milhão para agricultura sustentável. Eu gostaria de questionar quem estudou isso profundamente, quem já conseguiu ler a resposta da diligência, quem está querendo tanto aprovar isso antes do prazo, sem respeitar os prazos dos parlamentares. Qual o valor que será utilizado para a quitação da dívida do Estado com o Bank of America e qual o valor será destinado para a agricultura? O parágrafo 2º do artigo 1º prescreve que o custo e as condições econômicas e financeiras da operação de crédito autorizada no caput deverão ser mais favoráveis àquelas firmadas no contrato entre o Estado e o Bank of America. Para esse governo será assim, deixará de pagar quase 1 bilhão de reais nos próximos 3 anos. Entretanto, quem pagará o 1 bilhão e 400 mil reais? Então temos que colocar no parágrafo 2º do artigo 1º, curto prazo será mais vantajoso. A carta consulta já foi aprovada pela Comissão de Financiamentos Externos do Ministério da Economia? A carta consulta, repito,
já foi aprovada pela Comissão de Financiamentos Externos do Ministério da Economia? Isso confirma que o custo e as condições financeiras da operação de crédito com o BIRD apresentam-se como? Então, presidente, para ser sucinto, não há condições de, com todos esses questionamentos, de nós votarmos a legalidade do projeto. A legalidade, a constitucionalidade, a juridicidade, que é o que a gente está fazendo aqui na Comissão de Justiça. Só eu cometi um equívoco regimental. Deputado Ivan Nats, Vossa Excelência tem o direito de apresentar o voto vista, mas ele só vai em votação caso o voto precedente eventualmente for perdedor. Mas o senhor tem o direito, então eu peço que o senhor apresente. Depois eu lhe passo a palavra ao deputado Mauro. Mas eu tô... Cometi um equívoco regimental aqui. Estou inscrito para votação, para discussão. O senhor não quer apresentar o voto vista agora? Se o senhor diz, é agora que tem que apresentar? Não. Não, mas então eu vou fazer discussão, depois eu apresento o voto vista. É isso também. Pode ser, como queira. Pediu Ótimo. a palavra também o deputado Maurício, se o senhor quiser fazer depois, então, a apresentação do voto vista. Eu vou fazer a discussão, Tá. depois apresento, então, Com a voto palavra o vista. deputado Ivan Nats. Senhor presidente, o projeto de lei 0431.9/2009, encaminhado pelo governador do Estado, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, tem como objetivo solicitar autorização para a contratação de operação de crédito externo junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BID. A operação de crédito pleiteada servirá para liquidar os débitos remanescentes da operação de crédito contratada pelo Bank of America, o BOF, no âmbito do contrato firmado em 27 de dezembro de 2012, autorizado pela Lei 15.881, de 10 de agosto de 2012, pela resolução do Senado 64/2012. A operação de crédito que pretende liquidar foi contraída para reduzir o alto comprometimento da Receita do Estado de Santa Catarina, segundo o governo, com o pagamento da dívida do contrato de operação de crédito 12/98 STN COAF 31 de março de 1998, decorrente da Lei Federal 9.6 de 97, que reestruturou as dívidas do Estado, dívidas com a União. Tal comprometimento se encontra demonstrado na exposição de motivos que foi anotada pelo governo. A operação que o senhor governador do Estado apresenta enseja, segundo ele, a contratação da operação porque é mais vantajosa para o Estado. O valor da operação em dólares à época foi de 726.441, aliás, 426.441.565 dólares, que transformados em reais, em 27 de 12 de 2012, na cotação de 2,034, somou, naquela época, 1.478.126.976 O cronograma de operação previa uma amortização entre julho de 2014 e dezembro de 2022, conforme consta na tabela, essa convertida em dólar. A primeira amortização em 2014, 10.177.000. A segunda, em julho de dezembro de 2014, 10.737.000. A quarta amortização, de 10.737.000. A quinta amortização, em julho de 2015, de 30.886.000. A sexta amortização, de 32.383.000. A sétima amortização, de junho de 2016, de 33.448.000.
A 8ª amortização, de dezembro de 2016, de 35.567.000. A 9ª, de julho de 2017, de 37.229.000. A 10ª, de dezembro de 2017, de 38.947.000. A 11ª, de 2018, de 40.720.000. A 12ª, de dezembro de 2018, de 42.747.000. A 13ª, em junho de 2019, de 44.431.000. E a 14ª, de dezembro de 2019, de 46.774.000. A 15ª, de junho de 2020, de 48.376.000. E a 16ª, de dezembro de 2020, de 20.440.000. A parcela 17, de junho de 2021, de 52.569.000. A parcela 18, de dezembro de 21, de 54.760.000. A penúltima parcela, de junho de 2022, a 19, de 47.019.000. E a de dezembro de 2020, de 59.346.000, totalizando 726.441.000. Conforme o referido cronograma, as parcelas a vencer no contrato entre 2020 e 2022 somaram-se 322.512.000. Este é o valor que deverá ser amortizado para a quitação do saldo do contrato do BOFA. Somando-se a estes, os custos de contratação no montante de 22 milhões de reais. Este é o valor composto de juros entre a última amortização e a data da quitação do saldo devedor do contrato, do valor de 7 bilhões de reais. Somados os encargos pelo pagamento antecipado da dívida no montante de 13 milhões de reais e também aos custos estimados para a contratação do BID de 1 milhão de reais, o valor máximo previsto na operação de renegociação será de 334 milhões de dólares. No comparativo entre a operação vigente e a pretendida com o BID, está demonstrado, segundo o governo, uma vantagem da renegociação atual da dívida. O valor apresentado pela operação pleiteada é de aproximadamente 1,18 bilhões e a atual de 1,3 bilhões. Ora, senhores deputados, como a justificativa do governo do Estado pode ser uma vantagem de uma operação financeira que coloca a mais no cofre dos Estados, segundo a tabela do governo, mais 300 milhões de reais em dívida. Além disso, o ganho, segundo o governo, alegado em curto prazo, é para a manutenção do fluxo de caixa, ou seja, o equilíbrio fiscal e da retomada do desenvolvimento do Estado. Abro aspas para dizer aqui que na campanha do governo a promessa era de não financiar, não contratar, não fazer empréstimo, pagar dívidas com recursos próprios. Ou alguém tem memória curta que não lembra do que foi falado na campanha. Conforme demonstrado, e essas coisas da campanha a gente tem que começar a aprender a ouvir e cumprir, sabe? Porque a campanha é uma coisa e na prática é outra. E o povo, atrás da televisão, acredita naquilo que é falado pelo político. Aquilo que é falado pelo político. Não é quando o governo se colocava na televisão dizendo ser o representante do governo Bolsonaro, não era para deixar os bolsonaristas fora da confraternização da Assembleia Legislativa na Casa da Agronômica. Não era para isso. Fazer exclusões, fazer separação. As pessoas que estão do lado de lá da televisão, elas querem acreditar no que o político fala, naquilo que ele promete fazer. E ele prometeu não fazer manifestações, fazer empréstimo. Mas sigo minhas justificativas. Conforme demonstrado na tabela abaixo, o desembolso com o serviço da dívida pública prevista no projeto de lei 352.0/2019 será de 2 bilhões. No mesmo PLOA de 2020, o déficit orçamentário previsto será de 880 milhões. Ou seja, o governo alega que no exercício de 2019, o orçamento do Estado será de 800 milhões negativos. Então, o empréstimo que o governo apresenta aqui não é para melhorar, não é para
fazer investimentos no Estado. É para empurrar a dívida para frente, é para empurrar negociações para frente, é para endividar o Estado no futuro. Então, a primeira razão, não existe no projeto de lei, pelo menos no que foi apresentado, nenhuma razão lógica para fazer um novo contrato que custa 300 milhões de reais a mais do que o antigo. E também não existe razão nenhuma para fazer um contrato à medida que esse dinheiro vai ser usado, não para investimentos no Estado, para pagar dívidas do governo anterior, ou do governo anterior ou do anterior. Então, senhores deputados, caso o governo alega que no mês de junho a redução dos embolsos de caixa foi de 372 milhões, o que ele alega que colocando esse dinheiro no cofre do Estado poderá melhorar, né, as condições do Tesouro Nacional. O serviço de dívida do PLOA de 2020 do governo do Estado ultrapassa a casa dos 2 bilhões 61 milhões e 707 mil. E o serviço de renegociação da dívida do Estado é de 1 bilhão 689 mil e 148 mil reais. O que significa que o governo do Estado, mesmo contratando um empréstimo, vai continuar com uma dívida aproximada de 700 milhões de reais. Somados os encargos pelo pagamento antecipado da dívida, no montante de 13 milhões de reais, e também aos custos estimados para a contratação do BID, de 1 milhão de reais, o valor máximo previsto na operação de renegociação será de 334 milhões de dólares. No comparativo entre a operação vigente e a pretendida com o BID, está demonstrado, segundo o governo, uma vantagem da renegociação atual da dívida. O valor apresentado pela operação pleiteada é de aproximadamente 1,18 bilhões e a atual de 1,3 bilhões. Ora, senhores deputados, como a justificativa do governo do Estado pode ser uma vantagem de uma operação financeira que coloca a mais no cofre dos Estados, segundo a tabela do governo, mais 300 milhões de reais em dívida. Além disso, o ganho, segundo o governo, alegado em curto prazo, é para manutenção do fluxo de caixa, ou seja, o equilíbrio fiscal e da retomada do desenvolvimento do Estado. Abro aspas para dizer aqui que na campanha do governo a promessa era de não financiar, não contratar, não fazer empréstimo, pagar dívidas com recursos próprios. Ou alguém tem memória curta que não lembra do que foi falado na campanha. Conforme demonstrado, e essas coisas da campanha a gente tem que começar a aprender a ouvir e cumprir, sabe? Porque a campanha é uma coisa e na prática é outra. E o povo, atrás da televisão, acredita naquilo que é falado pelo político. Aquilo que é falado pelo político. Não é quando o governo se colocava na televisão dizendo ser o representante do governo Bolsonaro, não era para deixar os bolsonaristas fora da confraternização da Assembleia Legislativa na Casa da Agronômica. Não era para isso. Fazer exclusões, fazer separação. As pessoas que estão do lado de lá da televisão, elas querem acreditar no que o político fala, naquilo que ele promete fazer. E ele prometeu não fazer manifestações, fazer empréstimo. Mas sigo minhas justificativas. Conforme demonstrado na tabela abaixo, o desembolso com o serviço da dívida pública prevista no projeto de lei 352.0/2019 será de 2 bilhões. No mesmo PLOA de 2020, o déficit orçamentário previsto será de 880 milhões. Ou seja, o governo alega que no exercício de 2019, o orçamento do Estado será de 800 milhões negativos. Então, o empréstimo que o governo apresenta aqui não é para melhorar, não é para fazer investimentos no Estado. É para empurrar a dívida para frente, é para empurrar negociações para frente, é para endividar o Estado no futuro. Então, a primeira razão, não existe no projeto de lei, pelo menos no que foi apresentado, nenhuma razão lógica para fazer um novo contrato que custa 300 milhões de reais a mais do que o antigo. E também não existe razão nenhuma
para fazer um contrato, à medida que esse dinheiro vai ser usado, não para investimentos do Estado, para pagar dívidas do governo anterior, ou do governo anterior ou do anterior. Então, senhores deputados, caso o governo alega que no mês de junho a redução dos embolsos de caixa foi de 372 milhões, o que ele alega que colocando esse dinheiro no cofre do Estado poderá melhorar, né, as condições do Tesouro Nacional. O serviço de dívida do PLOA de 2020 do governo do Estado ultrapassa a casa dos 2 bilhões 61 milhões e 707 mil. E o serviço de renegociação da dívida do Estado é de 1 bilhão 689 mil e 148 mil reais. O que significa que o governo do Estado, mesmo contratando um empréstimo, vai continuar com uma dívida aproximada de 700 milhões de reais. O governo também alega, senhores deputados, que haverá um ganho na negociação, tendo dinheiro em caixa, no ano de 2021, 2022, da ordem de 300 milhões. Mas com que dinheiro? Vai contratar novo empréstimo para pagar esse aqui? Porque o que o governo está falando de verdade é que vai pegar o empréstimo para pagar a dívida. E vai contratar novos empréstimos para fazer obras. Você acompanhou a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Fique agora com a sessão ordinária. Esse projeto aqui. Permitir que o governo se endivida ainda mais. Porque a partir da hora que ele renegocia essa dívida, o spread financeiro cai e ele pode captar mais dinheiro para fazer mais empréstimo e para deixar mais dívida para o governo anterior ainda, quando devia enfrentar de verdade as dívidas do Estado. Destaca-se, portanto, senhores, que a mensuração de ganho da operação anotada e o saldo devedor que será apresentado com esse contrato não é vantajoso para o Estado, mas sim prejudicial, segundo as tabelas do governo, em mais de 300 milhões de reais. E mais, o contrato, se houver essa garantia de conversão em dólar, pode colocar em risco ainda mais as contas do Estado, porque o dólar flutuante nos coloca numa situação muito difícil. E depois, ainda mais, os requerimentos de manual do Tesouro Nacional para a operação de créditos internacionais sequer foram aventados nesse projeto. O governo federal sequer se manifestou na autorização desse crédito financeiro. Então, o que se faz, o que apresenta o governo aqui? O governo pretende captar o dinheiro para quitar dívidas, para contrair mais dívidas. É isso que o governo pretende fazer. E talvez sejam dívidas para construir obras eleitoreiras pelo Estado, obras de deputados que aqui levantam e baixam a mão segundo a ordem que lhe é dada. Então, senhores deputados, o que acontece de verdade? O que acontece de verdade é que esse empréstimo deveria ser rejeitado pela Comissão de Constituição e Justiça, porque ele não tem os fundamentos necessários para a sua aprovação. Ou seja, ser bom para o Estado de Santa Catarina não é bom para o Estado de Santa Catarina. Não é bom para o Estado de Santa Catarina. Por quê? Porque ninguém sabe apontar aqui quanto é a dívida, qual é o valor da dívida, quanto vai ser transferido para a agricultura, quanto desse valor vai para a agricultura. E não se pode permitir que deputados da nossa categoria possam colocar suas digitais naquilo que a gente não sabe. Ainda mais em 1 bilhão e 400 milhões. Então, acho que eu ia falar muito, né? E mais, senhores deputados, para concluir isso, deputado. Eu tinha aqui mais 4 laudas, posso ler todas? Claro. Como se tratando... Acho que não é necessário agora, deputado Ivan, pelos encaminhamentos que pretendo dar. Eu dei direito de fala, repetidas falas para todos os deputados, e eu vim para cá disposto a cumprir o regimento. Questão de ordem, presidente. Só para mim. É uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado João. A pauta da CCJ não tem só esse projeto, tem outros diversos projetos. Eu peço vista do projeto em mesa, já que a minha vista externa foi negada, para ler a diligência do governo, a gente pode despachar os outros projetos, e eu prometo, obviamente, que nessa sessão devolver o vista em mesa.
Então, vou Vista em concluir. mesa, eu tenho prerrogativa. Vou concluir, senhor presidente, as minhas razões. Para concluir, por favor. Quanto o deputado pode pegar a vista em mesa dele. Né? Encerra essa discussão. Vista em mesa para isso. Questão de ordem. Vista em mesa ao deputado. E o deputado Maurício havia me pedido a palavra antes, daí encerra a Mas eu estou com a discussão. palavra, senhor presidente. Tu pediu vista em mesa. Mas durante a Daí minha encerra. palavra. O presidente deu para Vossa Eu Excelência dei questão concluir. de ordem, você Eu vou conclui. terminar. Não concluí. Tá bom? Só estava justificando Para as razões concluir, da então, conclusão. deputado Ivan Nax. Então, por favor, senhores para nós presidente, poder eu quero deliberar depois- tudo até depois às vou 15 horas, colocar- quando começa a Não, é ordem porque do assim, dia. né? A gente tem 20 dias para ficar com o projeto, deputada relatora, deputada Paulinha, ficou 20 dias com o projeto para relatar. Depois Vossa Excelência vai 20 entender por que dias. que eu estou... Não, senhor presidente, 20 dias para relatar. Aí empurrou aqui o projeto goela abaixo. Um projeto de 1 bilhão e 400 milhões. A gente sabe os motivos por qual faz essas coisas. Então, eu quero ter a razão de me manifestar. Porque do governo, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, do governo, eu só quero que mantenha o jardim da Casa da Agronômica limpa, para todo dia de manhã eu levar minha cachorrinha lá. Mais nada que isso. Quero registrar isso aí. Então, senhores deputados, eu vou depois colocar no voto por escrito as razões pelas quais eu entendo que esse projeto é extremamente prejudicial para o Estado de Santa Catarina. Para as razões que depois vou concluir e, para não cansar vossas excelências, vou colocar depois por escrito. Depois também vou apresentar um voto divergente, senhor presidente. Questão de ordem, então, presidente, peço vista em mesa do projeto. Vista em mesa, o deputado João Amin. Eu só gostaria de... Como ele tinha pedido a palavra antes de Vossa Excelência ter pedido vista, mas depois eu vou concluir. Vossa Excelência não pediu no momento hábil. O senhor não pediu, aí o presidente colocou em discussão, então o senhor está vindo... A palavra está com o deputado Maurício. Se for sobre o projeto, eu não estou em vista em mesa. Se ele for discutir o projeto, eu não estou com vista em mesa. Então, se eu não pediu vista em mesa, a gente vai ter que dar continuidade às outras matérias, presidente. Eu estou seguindo a ordem que pediram as palavras. Só que durante a discussão eu pedi vista em mesa. Ivan, o senhor não estava pediu. Com a palavra ainda? Agora? Não, mas Pedi daí o antes de tu presidente falar. colocou em votação. Perfeito. O presidente está abrindo uma exceção de Não tem suspender exceção a nenhuma. discussão. Exceção é tirar a vista de quem está com Não, vista. ele A única exceção que tem aqui ele hoje está é essa. abrindo a exceção. Não. E depois de ter iniciado a discussão, voltar. A exceção é tirar a vista. Se eu tiver vista em mesa, se for me permitido isso e o regimento me permite, a discussão está encerrada e a pauta tem que continuar. Não é o único projeto da pauta? Eu vou... Não é o único projeto da pauta, a gente tem até 3 horas. Tem muita coisa para deliberar aqui. Por gentileza... Vista em mesa, presidente. Por gentileza, me devolve o projeto. Você não vai me conceder vista em mesa? Me devolve o projeto para mim encerrar a discussão. Não, agora, a discussão? Agora, eu vim para cá disposto a cumprir o regimento. Né? E eu não conheço o regimento que nem o deputado Marcos Vieira de cor. Né? E eu recebi aqui, quando eu pedi a votação do requerimento do deputado Maurício, fiz isso cumprindo o artigo 221. E o nosso regimento aqui, no seu artigo 142, diz o seguinte: os pedidos de diligência aprovados e despachados pela comissão, atendidos ou não, sobrestarão os prazos nas comissões por, no máximo, 2 reuniões ordinárias quando se tratar de matéria em regime de urgência, que é o caso. Como o pedido de diligência foi feito na semana passada, a deputada Ana Campanholo tem o direito regimental de mais uma reunião para apresentar, portanto, encerrada a discussão, concedido para que essa matéria vá à votação na primeira reunião ordinária de fevereiro. E, pelo nosso entendimento, sem prejuízo ao Estado de Santa Catarina. Continuamos a pauta. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Encerrada a discussão sobre esse assunto. Não, eu não vou discutir mérito. É uma questão de ordem mesmo, só por uma questão de ordem. Questão de ordem. Só para esclarecer um prazo aqui. Pareceu que a gente ficou postergando, eu pedi para a minha assessoria juntar aqui. Nós recebemos a matéria no dia 21/11, no nosso gabinete,
E aí, na primeira semana subsequente, estudamos a matéria e apresentamos um relatório no dia 3/12. Ficamos com 10 dias com a matéria, só para deixar claro que não foi... Ok. Como aqui, e nisso aí, o deputado João Amin tem razão. Aqui a gente sempre respeitou, primeiro, o direito do parlamentar, porque nós não podemos pagar pelo preço, às vezes, de erros de remessa de governo, que nem precisava ter mandado aqui para a CCJ isso, e o regimento dá essa prerrogativa. Então, eu vou cumprir o regimento, orientado que fui aqui pelo regimento, e tenho certeza que isso não prejudicará o Estado, porque na primeira semana de fevereiro vai ter que ser apreciado nas duas comissões para cumprir o prazo de 45 dias do regime de urgência. Então, há tempo para se fazer toda a contratação do empréstimo, se assim for aprovado, e nós vamos aqui cumprir o regimento e o direito dos deputados, porque eu acho que essa é a nossa prerrogativa mais importante. Nós temos que nos respeitar aqui dentro. Tá? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício, para nós continuarmos a nossa pauta, que é extensa, e 3 horas tem ordem do dia. Só para dizer que o meu pedido, da mesma forma, é para o projeto 430, que também está com a deputada Ana Campagnolo. O meu requerimento é no mesmo sentido. Dizer que a diligência foi respondida em um dia pelo governo do Estado, né, para não... que parece que o deputado João gosta de ganhar no grito. Foi o caso. E ele fala muito em jantar na Casa da Agronômica. Eu lembro que o primeiro jantar que eu fui lá foi em 1983. Faz tempo. Inclusive, a palavra dada naquele jantar nunca foi cumprida. Tá? Mas não vem ao caso. Podemos conversar mais sobre jantar. Tá? Mas foi ele que não cumpriu a palavra. Não. Pessoal, e a primeira janta que eu fui lá foi em 1983. Nem falei quem era o governador. Presidente. Nem falei quem era. Vamos Aí o senhor fica puxando de janta toda hora. Assim, eu vou ter que pedir para cortar os microfones. Vai pedir desculpa, pô. É sempre assim que tu faz o ano inteiro. Todos os governadores. Eu peço aos parlamentares que se comportem como deva se comportar. Deputado Maurício. Eu não gosto de me exceder, mas é que Vossa Excelência... Se não parar o debate, eu vou encerrar a sessão, com prejuízo de todos os projetos que estão aqui. Vamos ter responsabilidade. Encerrada a discussão. Senhor deputado, senhor presidente, quando o governador convida... Deputado Ivanato, eu não lhe concedi a palavra ainda. Deputado... Deputada Ana Campagnolo. Deputado João Amin, por favor. Deputada Ana Campagnolo. Resposta de pedido de vista do projeto 430.8. Como se manifesta? Presidente, primeiramente, obrigado por ter feito justiça pela primeira vez nesta comissão e nesta Assembleia. Tinha me sentido injustiçada, mas não durou 1 hora, então muito obrigada. E agradeço também ao meu pai por não ser famoso, porque isso vai me dar uma boa estadia aqui, de modo que não terei meus familiares desrespeitados aqui dentro. Eu já me sinto feliz por isso. Bom, nós fizemos um voto de vista para meus filhos serão um voto de vista para o projeto de lei. Para o projeto de lei 430.8 de 2019. No nosso voto vista, nós apresentamos... já tínhamos sinalizado desde o momento em que o levamos para o gabinete, queríamos apresentar emendas. Desta forma, a Procuradoria-Geral do Estado nos pediu para segurar o projeto. Nós estávamos segurando a pedido da Procuradoria-Geral do Estado. Um acordo de cavalheiros, no caso aqui, entre uma dama e cavalheiros, para que nós segurássemos. Se o líder do governo, o deputado Maurício, insiste, mesmo com o pedido da Procuradoria-Geral do Estado, que eu leia o meu voto vista com as emendas, posso fazê-lo. Gostaria de consultá-lo. Ok. Senhor presidente, o senhor me autoriza a ler o voto vista?
Está com a palavra a deputada Ana Campanholo. Cuida-se da proposta legislativa de iniciativa governamental, a qual visa regulamentar no âmbito estadual o disposto do artigo 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, que faculta aos credores de precatórios, próprios ou de terceiros, a compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 25 de março de 2015 tenha sido inscritos na dívida ativa, enquanto viger o regime de pagamento de precatórios previstos no artigo 101. Na reunião deste colegiado, em 3 de dezembro, o deputado Luiz Fernando Vampiro, relator da matéria, pronunciou seu voto pela admissibilidade. Com amparo no caput e no inciso 1º do artigo 140 do regimento, solicitei vistas em gabinete. No tocante à competência, cuida-se de regulamentação de dispositivo constitucional a cargo de cada ente federativo, por meio de lei própria e considerando as novas atribuições conferidas à Procuradoria-Geral do Estado, a proposição atende à competência privativa do Poder Executivo. Todavia, no que atina aos demais aspectos constitucionais, possui entendimento divergente do relator designado, razão pela qual perfaço esse voto vista em separado. Nós apresentamos uma emenda supressiva, e não sei se os senhores preferem que eu leia também o que estamos suprimindo, mas eu farei dessa forma. Ficam suprimidas a linha C do inciso 2º do artigo 2º e o inciso 1º do artigo 2º do projeto de lei. A linha C diz o seguinte: não esteja parcelado na data do requerimento da compensação. Ou seja, para que esse crédito não poderia estar parcelado. Nós estamos suprimindo essa linha C para que mesmo o crédito parcelado possa ser quitado ou compensado. Para os fins, e também estamos suprimindo o inciso 1º do artigo 2º, que diz o seguinte: para os fins da compensação de que trata esta lei, fica vedada a cessão parcial do direito individual sobre o precatório, devendo o crédito singular ser transferido integralmente ao cessionário. Ou seja, nós estamos, ao suprimir esse primeiro inciso, permitindo que a precatória seja dividida, quitada em partes. Além disso, nós estamos também apresentando uma emenda modificativa ao projeto de lei nos incisos 1º e 2º do artigo 3º do projeto de lei, que passam a ter a seguinte redação. Nós modificamos o primeiro inciso, que dizia: o valor devido ao FUNJURI em decorrência da aplicação do dispositivo será de 10% do valor compensado. Nós modificamos para 2% do valor compensado. E no segundo inciso, nós apenas suprimimos a palavra não. O dispositivo do inciso 1º desse artigo não abrange nem substitui honorários sucumbenciais. Nós modificamos para que, sim, abranja os honorários sucumbenciais. Não sei se os senhores deputados precisam de um prazo maior para verificar essas emendas, mas, resumidamente, esse é o nosso voto. Ante o exposto, o âmbito desta Comissão de Justiça, com fundamento na intelecção combinada do regimento do artigo 72, 1º e 4º do 144, 145, caput 209, primeiro, parte final, 210, segundo, voto pela admissibilidade da continuidade regimental da tramitação processual do projeto de lei, no mérito, e pela sua aprovação com as anexas emendas supressivas e modificativas. Obrigada. A deputada Ana Campanholo apresentou um voto vista com supressão de artigos. Eu consulto o relator, deputado Vampiro, se mantém o seu voto. Mantém o voto, senhor presidente. Então, Senhor presidente. Em discussão, o voto do deputado Vampiro, que é pela aprovação, porque é o projeto precedente que vai em votação agora. Se ele for perdedor, o voto vista da deputada Ana será apreciado. Senhor presidente. Para discutir. Sim, Deputado na verdade, Ivanato. senhor presidente, considerando a apresentação de emendas supressivas, eu solicito vistas em gabinete, senhor presidente. Atendendo o mesmo princípio do regimento, que dizem que em 2 sessões nós temos que apreciar, agora o voto vista não cabe o seu pedido de voto vista do voto vista. Agora nós temos que apreciar o voto do relator.
Mas, senhor presidente, considerando que o voto vista foi apresentado nessa sessão e não se tem conhecimento efetivo do teor do voto vista. Não vi isso na casa ainda, deputado Ivanates. Eu acho que O normal é que o voto vista só será apreciado se o voto precedente for derrotado. Senão, não tem por que o senhor Vossa Excelência pedir vista do voto vista. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, o PL 430.8, relator deputado Luiz Fernando Vampiro, que teve o seu parecer pela aprovação. Os deputados estão de acordo, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Voto contrário, deputada Ana Campanholo, aprovado. Com a palavra, deputado Luiz Fernando Vampiro. Senhor presidente, eu levo à votação o projeto do governo de Santa Catarina, o 458.9, 2019, que passou ontem na casa, mas na sua redação escreveram errado conjuntos de cuba e pia de banheiro lista de mercadorias integrantes da cesta básica da construção civil. Então, como relator, eu tenho aqui o requerimento para passar para Vossa Excelência, para incluir no seu relatório justamente essa correção. Perfeito. É o que ficou. Então votamos o requerimento, para daí votar o voto complementar, porque é só isso que ficou faltando nesse projeto. Perfeito. Tá? Então, eu acho que é uma matéria que todos, só para eu fazer relembrando... Eu fiz ontem, durante a discussão, uma observação sobre esse projeto, né, que eu não concordava com uma emenda, eu já consegui as assinaturas, já vou pedir destaque no plenário, só faço apenas o mesmo registro. E, presidente, eu acho que tu não computou o meu voto junto contrário ao Vampiro na última votação. A Ana está me alertando ali. O requerimento que nós apresentamos aqui é só para fins de publicação da redação final do projeto de lei 458.9, que seja promovida a correção de erro material constado no anexo único, conforme anexo. E esse anexo é o item 16, que diz assim: conjunto de banheiro com ou sem cuba e pia. E havia saído na redação conjunto de banheiro com e daí um teria o benefício e o outro não. Então, essa correção que foi vista no processo, esse é o requerimento. Se estiver de acordo, permanece como se encontra, aprovado. Deputado Vampiro, pode proceder, então, ao relatório final. Senhor presidente, eu tenho mais dois projetos de lei. Projeto de lei de autoria do deputado Volney Weber. Trata-se do projeto de lei 242.6/2019, de autoria do deputado Volney Weber, que acrescenta o artigo 19A à lei 17.492/2008, que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o parcelamento do solo e as novas modalidades urbanísticas para fins urbanos e rurais no estado de Santa Catarina da outra providência. A matéria proposta nesse projeto pretende aprimorar o ordenamento estadual de parcelamento do solo urbano e contribuir para dar garantias aos investidores de boa-fé, em conformidade à lei federal que trata do parcelamento do solo. A proposta legislativa foi lida na sessão plenária dia 17 de julho de 2019, distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, e após as instâncias fracionárias temáticas afetas à matéria, quais sejam a Comissão de Finanças e Trabalho, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, adveio a emenda modificativa 7778, de ordem do propositor da matéria, deputado Volney Weber, com o intuito de ampliar o prazo inicial, previsto de 5 dias úteis, para 30 dias, para a manifestação do Ministério Público, quando sua intervenção se fizer necessária nos casos previstos no inciso 2 e 3 do parágrafo 3º daquele mesmo artigo. Na sequência, atenção ao que preleciona o artigo 144, parágrafo único do regimento interno dessa Casa Legislativa, a matéria retornou ao âmbito da CCJ para análise técnica exclusiva da modificação apresentada na mencionada emenda modificativa apresentada na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, a oportunidade que fui designado para a relatoria. É o voto, senhor presidente. Da análise da matéria, verifico que o intuito da emenda modificativa é ampliar o prazo inicial de 5 dias para 30 dias para a manifestação do Ministério Público, quando sua intervenção. Com efeito, examinada a emenda modificativa sob a ótica dos aspectos a esta comissão, conclui que, no que concerne à sua constitucionalidade, ela revela-se plenamente apta, uma vez que a matéria nela tratada não é estranha ao objeto do projeto de lei e não atenta à Constituição Federal, muito menos à Constituição Estadual. Ante o exposto e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 144, parágrafo único, e caput do artigo 145 do REALESC, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade e aprovação do projeto
242.6/2016, considerando a emenda modificativa aprovada na Comissão de Trabalho e de Transporte e Desenvolvimento Urbano. Senhores deputados, parecer ao PL 242, de autoria do deputado Volney Weber. O voto do relator é pela aprovação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que estão de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Com o voto contrário, o deputado João Amin. Parecer ao projeto de lei 296.9/2019. Trata-se de projeto de lei iniciativa da deputada Paulinha, acima identificada, que almeja instituir garantia de acesso à parturiente, ao parto cesariano, rede pública ou privada de saúde a partir da 39ª semana de gestação, quando por recomendação médica, bem como analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal. A proposição foi lida no expediente de sessão plenária dia 28 de agosto de 2019 e distribuído nesta comissão, a mim na mesma data. A matéria em apreço foi diligenciada à Secretaria de Estado da Saúde, o qual retornou com manifestação contrária às folhas 15 e 25. Ao Estado é garantida a competência para legislar sobre proteção saúde, consoante o artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal, razão pela qual incumbe a este ente federado pronunciar-se sobre matéria desta natureza. Procedendo à análise da matéria, no que concerne a constitucionalidade de âmbito formal, aproveito a oportunidade para discordar dos elementos trazidos pela COJUR, da Secretaria de Estado da Saúde, quando aponta que o projeto em tela apresenta vício de inconstitucionalidade de natureza formal por invadir competência privativa do governador, elencada no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição do Estado de Santa Catarina. A meu ver, a legislação trazida pela autora, embora trate de proposição que criará despesa para sua implementação, a mesma não dispõe sobre órgãos e entidades administrativas, do qual somente o governador do Estado exerce sua competência plena para administrá-la, consoante o artigo 71, inciso 1 da Constituição do Estado. Assim sendo, a matéria em apreço encontra respaldado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que caso análogo assim decidiu, abre aspas, recurso extraordinário com agravo, repercussão geral, ação direta na inconstitucionalidade estadual do município do Rio de Janeiro, instalação de câmeras de vídeo monitoramento em escolas e cercanias, inconstitucionalidade formal, vício de iniciativa, competência privativa do Poder Executivo Municipal, não ocorrência, não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura, da sua atribuição, de seus órgãos, nem do regimento jurídico de seus servidores. Repercussão geral reconhecida pela reafirmação da jurisprudência dessa Corte. Insta salientar que no Estado de São Paulo, proposição legislativa semelhante a esta fora recente transformada em lei, a Lei Estadual número 17.137/2019 do Estado de São Paulo, bem como o Conselho Federal de Medicina editou a resolução 2.144/2016, do qual recomenda a realização de cesariana após a 39ª semana de gestação a fim de garantir a segurança do feto. Tal relativa, inclusive, é trazida pelo COJUR, juntando a esses estudos realizados pelos pesquisadores estrangeiros, do qual apontam que tal medida poderá ser benéfica para a garantia de segurança à vida da gestante do nascituro. Por fim, o projeto de lei tem caráter protetor à gestante e ao nascituro, busca promover a dignidade da pessoa humana, fundamentado que encontra erigido artigo 1º, 3º da Carta da República Federativa do Brasil, onde não encontrei nenhum óbice à sua tramitação. Ante o exposto, voto pela aprovação, senhor presidente. Parecer ao projeto de lei 296.9/2019, de autoria da deputada Paulinha. O parecer é pela aprovação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela reconhecida atenção que a CCJ me deu ao longo desse ano 2019 aos colegas, todos Feliz Natal, um próspero ano novo. Obrigado. Obrigado. Vossa Excelência pode continuar. Deputado João Amin com a palavra. Presidente, os colegas me permitirem, eu vou fazer em bloco. Começando pelo parecer de pedir diligência. É apenas um projeto. Projeto de lei 308.7, deputado Chiodini, que dispõe sobre a observância de regras formais precedentes ao início de novas obras públicas, assim como para a celebração de convênios e concessão de subvenções sociais no âmbito do Estado de Santa Catarina. Parecer é pela diligência à Casa Civil, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, que o deputado Vampiro conhece bem, e Procuradoria-Geral do Estado. Parecer ao projeto de lei 308.7, de autoria do deputado Chiodini. O voto é pelo diligenciamento. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Agora são todos pela admissibilidade, presidente, e alguns com emendas de substitutivo global apenas para contribuir com a redação do projeto, então também farei em bloco. Isso são de doação? Doação de imóvel? Não, todos? tem de doação, tem... Vou ler cada um, né?
Tá bom. Mas é em bloco porque o parecer é pela admissibilidade. Ok. Se for permitido pelos colegas. Eu vou ler o número de quem é a autoria e o parecer. Mas vou fazer em bloco. Autoriza a doação de imóvel no município de Florianópolis. É de autoria do governo do estado. É o 436.3/2019. Parecer ao projeto de lei 103.7 de 2019, do deputado Márcios Machado, que dispõe sobre a aplicação de multa para pessoas que participarem da tradição açoriana conhecida como Farra do Boi, em território catarinense. Favorável com emenda substitutiva global. Deputado Marcos Vieira, é uma correção ao projeto de lei que já foi aprovado e sancionado pelo governador do estado, que consolida leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos do sul da ilha, Dr. João Nilson Zunino. É uma correção. E projeto de lei 499.7 de 2019, do deputado Kennedy Nunes, que institui no âmbito do estado de Santa Catarina a Semana de Combate ao Contrabando e Valorização da Legalidade. Todos parecer pela admissibilidade e alguns com emendas corretivas. Senhores deputados, senhoras deputadas, parecer aos projetos de lei 436.3/2019, de autoria do Governo do Estado. Parecer ao projeto... Podemos votar em bloco também? Projeto de lei 103.7, de autoria do deputado Márcios Machado, e do projeto de lei 518.4 de 2019, de autoria do deputado Marcos Vieira, e projeto de lei 499.7, de autoria do deputado Kennedy Nunes, todos pela admissibilidade. Os que estiverem de acordo, primeiros como estão, aprovados. Agora, presidente, todos pela inadmissibilidade. Projeto de lei 316.7 de 2019, do deputado Coronel Mocelin, que dispõe sobre a proibição da captura, embarque, do transporte, comercialização, do processamento e industrialização do peixe da espécie Salminus brasiliensis ou Salminus maxilousus, o peixe dourado. Inadmissibilidade. 464.7 de 2019, do deputado Fabiano da Luz, que institui a política estadual para a população migrante. E inadmissibilidade ao 057.7 de 2019, deputado Márcios Machado, que dispõe sobre a vedação de qualquer tipo de embaraço, exigência, proibição, cobrança aos motoristas profissionais das categorias de transporte rodoviário, de passageiros e transporte rodoviário de cargas e seus empregadores de usarem os pátios dos postos de combustíveis para cumprimento da lei do descanso. Todos pela inadmissibilidade. Pergunto aos senhores parlamentares se podemos votar também em bloco. De acordo? Eu Deputado peço Fabiano? para separar, porque eu quero pedir vista em gabinete de um deles. Parecer ao PL 316.7, de autoria do deputado Coronel Mocelin. O voto é pela inadmissibilidade. Os que estiverem de acordo, primeiros como estão, aprovado. Projeto de lei 464.7, 2019, de autoria do deputado Fabiano da Luz, E que mais institui a 25 política deputados. estadual para a população migrante e dispõe de seus objetivos. Por favor. Inclusive o relator. Em discussão. Hã? Vista em gabinete. Vistas, Inclusive, Vossa Excelência é o relator autor foi- do Tem projeto. 25 deputados que assinaram. É. Vista em gabinete ao deputado Fabiano da Luz. Parecer ao projeto de lei 57.7 de 2019, de autoria do deputado Márcios Machado. O parecer é pela inadmissibilidade. Em discussão. Vista em gabinete ao deputado Maurício Skudilac. Mais projetos, deputado João Amin? Pauta limpa, presidente. Obrigado. Deputado Maurício Skudilac. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Eu tenho para relatar o projeto de lei 227.7/2019, de autoria do deputado Márcios Machado,
dispõe sobre o uso de asfalto adicionado com borracha proveniente da reciclagem de pneus inservíveis na conservação das estradas do Estado de Santa Catarina e vias municipais. Esse projeto, nós solicitamos diligências à Casa Civil, à Federação Catarinense dos Municípios e à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade Urbana, que o deputado Vampiro conhece bem. Vindo essas diligências todas favoráveis à utilização, com uma ressalva da Secretaria da Infraestrutura, que não é todo tipo de piso que pode receber esse tipo de asfalto. Então, nós fizemos uma emenda modificativa, colocando que nas situações recomendadas pela área técnica. Então, a ideia do deputado, o projeto do deputado Márcio Machado, é a utilização de borracha proveniente de reciclagem de pneu inservível na conservação das rodovias do Estado e dos municípios. Então, fizemos essa emenda só para corrigir a redação. Parecer ao PL 227.7, de autoria do deputado Márcio Machado. O relator vota pela aprovação nos termos da emenda modificativa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. Era o que tínhamos a relatar, senhor presidente. Deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, eu tenho aqui vários projetos. Primeira devolução de vista do projeto 0280.1/2019, que dispõe sobre o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos e da outras providências. Esse projeto teve um pedido de vista e uma emenda modificativa de Vossa Excelência, e eu pedi vista apenas para analisar, agora estou devolvendo com parecer favorável à sua emenda substitutiva. Também o projeto... Só um minuto, nós vamos votar em votação, pela ordem. PL 280.1/2019, que teve o voto e o parecer deste relator pela aprovação. Não havendo quem queira discutir... Autor do projeto, por gentileza. Autor do Padre Pedro Baldissera. Teve uma emenda feita pelo deputado... Dispõe sobre o Programa Estadual de Redução de Agrotóxico PROERA e da outras providências. Um projeto bem complexo, bem estudado, com pareceres favoráveis de todos os órgãos que tratam na agricultura de Santa Catarina. E fizemos uma emenda substitutiva global. Afastando as questões afetas à iniciativa e ao não cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, como abrir mão do ICMS sem compensação orçamentária e financeira. Foi a única emenda que foi feita. De acordo, deputada Ana Campanha? Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. Continua com a palavra, deputado Fabiano. Projeto de Lei 0497.5/2019, que reconhece o município de Ouro Verde como a capital catarinense do feijão, de autoria do deputado Laércio Schuster. Todas as justificativas foram respondidas e o parecer é pela admissibilidade. É o 220. 497. Parecer ao PL 497.5/2019, autor deputado Laércio Schuster, reconhece o município de Ouro Verde como capital catarinense do feijão, teve o voto e o parecer favorável do relator. Em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. Tem também aqui um parecer ao projeto de lei 0341.8, que institui o Dia Estadual do Advogado Previdenciário. Importante lembrar que esse projeto passou aqui na casa, foi para outras comissões, depois ele está retornando a esta casa com
um novo parecer de inadmissibilidade e rejeição, porque já existe dia do advogado. Correto. Parecer ao PL 341.8/2019 e cumpre aí o enunciado 4/2019 aqui da Casa, que justamente veda esse tipo de ação. O voto é pela inadmissibilidade. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 220/2018, que altera a Lei 7.543/88, que institui o IPVA para estabelecer nova forma de pagamento do tributo, de autoria do deputado Milton Obos. O parecer também é pela admissibilidade, pela aprovação. Pela aprovação. Parecer ao projeto de lei 220.0/2018, que altera a lei 1988, que institui o imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA para estabelecer nova forma de pagamento do tributo, de autoria do deputado Milton Obos, esse que lhe fala, e agradeço o voto, então, pela aprovação. Isso vai beneficiar principalmente as pessoas com mais dificuldade financeira para poder manter o seu IPVA em dia, podendo parcelar em até 12 vezes o IPVA em Santa Catarina. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. E, por último, o projeto de lei 0111.7/2019, que confere ao município de Palmeira o título de capital catarinense das carnes de qualidade, de autoria do deputado Márcio Machado, e o parecer também é pela aprovação. Parecer ao projeto 111.7, de autoria do deputado Márcio Machado, e o parecer é pela aprovação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Pauta limpa, deputada. Questão de ordem, senhor presidente. Deputada Ana. Eu gostaria de pedir novamente ao nobre deputado Fabiano da Luz que devolvesse um projeto que ele pediu vista já fora do prazo regimental, o PL 0197.7/2019, de autoria do Sargento Lima, que visa revogar o título de cidadão catarinense que foi concedido ao ex-presidiário e condenado Luiz Inácio Lula da Silva, projeto que está com o deputado Fabiano desde o dia 19 de novembro de 2019. Apenas que o senhor solicitasse que ele trouxesse na próxima sessão, por favor. Obrigada. De acordo, na próxima sessão, o senhor pode devolver. Senhor presidente, eu estou fazendo um levantamento de todas as pessoas que foram agraciadas em Santa Catarina com esse título, que respondem a algum processo ou tem alguma condenação, para ver se vai ser usado o mesmo critério. E também lembrando aos senhores que isso vai abrir um precedente para amanhã ou depois alguém achar que a ponte Hercílio Luz não deva mais se chamar Hercílio Luz e vai se colocar o nome de outra pessoa, e daí o que vai virar Santa Catarina, né? Vamos, como a nossa pauta é longa e nós temos horário para cumprir, é o nosso último dia, vamos debater esse assunto na próxima sessão no ano que vem. Com a palavra, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, senhores deputados, só tenho um projeto de lei, faço voto ao PL 02.70, aliás, 270.0 de 2019, dá licença. Trago a apresentação de Vossas Excelências o projeto de lei 270.0 de 2018, que dispõe sobre a afetividade e desmontagem de veículos automotores terrestres no âmbito do Estado de Santa Catarina. Trata-se de voto a respeito da emenda modificativa ao projeto de lei, folha 51, apresentada pelo deputado José Milton Schaeffer em 18 de 9 de 2019. O voto é pela procedência e pela aprovação da emenda modificativa de folha 51, senhor presidente. Parecer ao PL 270.0/2018, de autoria do deputado João Amin. O voto é pela aprovação. Em discussão. Não havendo quem queria discutir, em votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Mais algum relatório, deputado Ivan Nats? Não, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Gerry Comper. Pauta limpa. Deputada Paulinha. Eu, senhor presidente, tenho uma matéria apenas
que é uma matéria também que precisa ir para o plenário hoje, é o projeto de lei PLC 034, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, aquele projeto que dispõe sobre os emolumentos do Estado de Santa Catarina. Ele retornou porque na Comissão de Finanças foi feita uma emenda modificativa de autoria do deputado Marcos Vieira, cujo propósito era trazer a competência para o Parlamento dos reajustes dos emolumentos, que, na verdade, nós entendemos que já é nossa competência. No entanto, ele altera o artigo 97, quando fala: os valores dos emolumentos previstos nesta lei complementar serão reajustados no mês de setembro de cada ano, segundo o índice oficial de variação de preço, a ser definido por ato de conselho. Então, o que acontece? Assim, o reajuste, e não é a alteração na mudança de tabela. Nós entendemos que o reajuste inflacional deve ser feito pelo poder, porque vai ser uma burocracia tremenda cada vez que tiver uma necessidade de reajuste inflacional, a casa tem que aprovar. O que nós concordamos é que a alteração, então, dos valores dos emolumentos, essa continua competência na casa. Essa foi a discussão que foi feita na Comissão de Trabalho, e por essa razão rejeitamos a emenda e a gente apresenta aqui, então, um relatório na CCJ convalidando a decisão da Comissão de Trabalho. É isso, senhores. Senhor presidente. Em discussão, parecer ao projeto de lei 34, Senhor para o presidente. deputado Marcos Vieira. Apesar de não fazer parte da Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente, é regimental a participação de qualquer dos outros 31 deputados para vir aqui e defender o seu ponto de vista ou defender qualquer projeto de lei. Com todo o respeito que tenho à deputada Paulinha, eu quero discordar da posição de Sua Excelência, tendo em vista que as competências da Comissão de Trabalho, elas estão inseridas no artigo 80 do nosso regimento. No entanto, as competências da Comissão de Finanças, elas estão inseridas no rol dos aspectos mencionados no artigo 73. Mas o projeto de lei, o 034, projeto de lei complementar, o 034, ele tem uma distribuição diferenciada, tendo em vista, senhor presidente, que está inserido no artigo 193 do nosso regimento, parágrafo único. Desculpe, estão inseridos no artigo 211, inciso 9, em que diz o seguinte: proposição que institua, crie, majore ou minore impostos, taxas e qualquer outras tarifas, elas, além de tramitarem na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças, tramitam obrigatoriamente em mais uma comissão de mérito. Pois bem, a Comissão de Constituição e Justiça elaborou um substitutivo global. O que, a meu ver, esse substitutivo global deveria ter sido feito ou no campo temático da Comissão de Finanças ou no campo temático da Comissão de Trabalho. Como trata-se de proposição que majore tarifas, taxas e emolumentos, no meu entendimento, o substitutivo global deveria ter sido feito na Comissão de Finanças. No entanto, não foi. Mas a Comissão de Finanças concordou com o substitutivo global, mas acrescendo, fazendo uma modificação no artigo 97, dizendo que, mesmo que seja o reajustamento dos emolumentos no limite de um índice fixado pelo Conselho Superior da Magistratura, este tem que passar pela Assembleia Legislativa. Da mesma forma como hoje o Governo do Estado, qualquer tipo de taxa que minore ou que majore,
seja ele com 0,01%, 0,02%, ou que atinja qualquer índice, tem que passar pela Assembleia Legislativa. Tem que passar pela Assembleia Legislativa, não tem dúvida. Mas a competência é realmente da Comissão de Finanças. E aqui eu vou me permitir dizer, não caberia à Comissão de Trabalho revogar uma comissão de mérito da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. Quando muito, a deputada Paulinha, que também fora relatora no nome dessa comissão, se desejasse aprovar o subsídio global, devesse ser da seguinte forma: acato o subsídio global apresentado e aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e quanto à emenda aprovada na Comissão de Finanças, que a Comissão de Constituição e Justiça examine a sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Mas não simplesmente aprovar o subsídio global, aprovado aqui na Comissão de Constituição e Justiça, sem fazer qualquer menção de aprovação ou de rejeição da emenda aprovada na Comissão de Finanças. Ora, a deputada Paulinha, eu quero crer que, por desconhecimento, não observou essa questão. Não observou. Pois bem, eu poderia, senhor presidente, hoje, em plenário, ou aqui mesmo, pedir que a Comissão de Constituição e Justiça devolva o projeto para a Comissão de Finanças, para que realmente possa examinar se é realmente mérito a emenda apresentada lá, ou se rejeitado aqui e aprovado o relatório, agora a deputada Paulinha, requerer destaque em plenário, ou então fazer até uma emenda em plenário. Mas eu, na condição de presidente da Comissão de Finanças, e aqui há de referendo, vou falar em nome de todos os demais, não consultei, mas vou tomar a decisão de referendo, que foi uma emenda aprovada por unanimidade. Eu não quero causar qualquer prejuízo ao Tribunal de Justiça, até porque nós tínhamos feito o acordo da emenda, que seria no sentido do seguinte, deputado Sargento Lima: o Tribunal de Justiça concordou com a seguinte redação: a majoração pode ser pelo Tribunal de Justiça até o limite do INPC. Era esse que nós íamos colocar. No entanto, senhor presidente, eu não quero causar qualquer prejuízo. E aqui eu quero buscar um ponto da fala da deputada Paulinha, quando ainda da discussão do projeto de lei que tratou do financiamento. Diz a deputada Paulinha, abre aspas, né? Cabe à Comissão de Finanças tratar do mérito da questão do empréstimo. Eu vou aqui repetir. Cabe à Comissão de Finanças tratar da questão de mérito. Se é competência da Assembleia ou não, fixar, majorar, reajustar ou não qualquer tipo de imposto e emolumentos. Como eu não quero causar prejuízo ao Tribunal de Justiça, há de referendo da Comissão, e Vossa Excelência faz parte, eu quero aqui, senhor presidente, encaminhar o encerramento da tramitação da emenda de minha autoria, para que não cause qualquer prejuízo ao Tribunal de Justiça, para não criar uma polêmica tão grande quanto a que já foi instalada aqui em razão do projeto de lei do empréstimo. Então, senhor presidente, essa é a minha argumentação. Que todos respeitem, como deu um longo debate, que todos respeitem, né, o campo temático de cada comissão, deputada Ana Campanholo. É isso que eu quero dizer para todos vocês aqui. Presidente, pela questão de ordem, o artigo 133 do Regimento Interno diz que a cada comissão decidirá de hora das reuniões ordinárias, não podendo estas serem coincidentes com o horário das sessões plenárias ordinárias da Assembleia Legislativa. Ou a sessão é interrompida ou a gente termina a CCJ. Somos obrigados a terminar a CCJ. Reunião encerrada.